Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Vamos cantar de novo este corinho. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Nome que é nome sobre todo nome. A este nome tem que se ajoelhar toda a alma vivente, ou esteja viva ou esteja morta um dia, uns para salvação, outros para condenação. Todos têm que ajoelhar-se ao nome santo de Jesus. Yes. E todos têm que dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar mais um corinho que diz: Ele é o perfume da rosa, Aleluia. referindo-se a Jesus. Amém. Ele é o perfume da rosa, o orvalho do campo ele é a doce pureza do lírio, é a vida daquele que o quer. Ele é da manhã estrela, e a chuva que para todos vem.
Para mim ele é o meu tudo, pode ser o seu tudo também. Ele é a fonte de água viva, o pão da vida ele é. É a rocha que nunca se abala, é o meu Jesus de Nazaré. Ele é da manhã a estrela e a chuva que para todos vem. Para mim ele é o meu tudo, pode ser o seu tudo também. Ele é o perfume da rosa, o orvalho do campo ele é. É a doce pureza do lírio, é a vida daquele que o quer. Ele é da manhã a estrela e a chuva que para todos vem. Para mim ele é o meu tudo, pode ser o seu tudo também. Ele é a fonte de água viva, o pão da vida ele é. É a rocha que nunca se abala, é o meu Jesus de Nazaré. Ele é da manhã a estrela e a chuva que para todos vem. Para mim ele é o meu tudo, pode ser o seu tudo também. E assim Graças a seja. Deus, aleluia. Jesus, o Cristo de Deus, o enviado do céu, Aleluia. foi condenado desde a fundação do mundo em nosso lugar. Yes, E na cruz do graças a Deus. Calvário veio destruir as obras do diabo para salvar a humanidade Amém. e aleluia. resgatar-nos com a sua vida, com Yes, o seu sangue Graças precioso. a Deus, aleluia. Prezado telespectador, paz seja convosco. Amém. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, da Portuguese Pentecostal Ministries, Aleluia. Assembleia de Deus, em North Carolina, nos Estados Unidos da América do Norte, e com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Em primeiro Jesus. lugar, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo rendemos o louvor, a honra, a glória e a adoração que Amém, somente aleluia. ao Senhor pertence. Graças a Deus. E como sempre, hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar o noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias. Amém, aleluia. Prepare o seu coração, porque hoje vamos falar sobre doutrina, os deveres da família, Amém, particularmente para os cristãos, aleluia. para aqueles que creem em Cristo Jesus. E naturalmente vos pedimos que, se estiver ao vosso alcance, possam repartir, compartilhar estas mensagens com o seu próximo, porque desta forma estamos abreviando a vinda de Jesus na Amém. pregação do Evangelho. E a minha Aleluia. esposa vai orar ao Senhor e vai falar Graças a convosco. Deus. Graças a Deus. É um privilégio estarmos na presença do Senhor, daquele que Amém. nos ama, aleluia, daquele que nos abençoa cada dia Amém. da nossa vida, aquele que nos tem dado vida e saúde e que nos tem ajudado até este momento. Amém. E certamente todos os filhinhos do Senhor se gloriam no Senhor por ter conhecido um Deus tão maravilhoso e tão poderoso e tão misericordioso Aleluia. que nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Sim, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Graças A Ele rendemos o louvor, a glória, a adoração e a gratidão da nossa Amém, vida, amém. porque somos preço de sangue. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, é um prazer estar convosco aí no vosso lar, onde o Jesus amado, o Senhor a quem eu amo e sirvo, está convosco Amém. e vos ama da mesma maneira. Glória ao nome do Senhor. Somos uma família em Cristo Jesus. Amém. Aqueles que
conhecem e que têm aceitado no seu coração o Senhor Jesus. Aleluia. Glória. É a coisa mais maravilhosa que nós podemos fazer na nossa vida aqui Glória na a terra, é servir este Senhor. Amém, Glória a Deus, amém. porque Ele nos foi preparar um lugar na casa do Pai Thank e you, há de Lord. vir buscar-nos para ocupar esse lugar. Amém. Glória ao nome do Senhor. Esta é a esperança do crente, aleluia. Graças É a saber Deus. que um dia vamos morar com o Senhor lá no lar da glória, andar em ruas de ouro, onde não vai haver mais choro, onde não vai haver mais dor, onde não vai haver mais preocupação, nem de pagar renda de casa, nem de tratar dos filhos, nada disso nos vai afligir ali. Ali está tudo preparado, Yes. uma mesa preparada, e é o Senhor que nos vai servir. Glória ao nome do Glória. Senhor. É maravilhoso. Vamos orar por cada um de vós, pelas vossas famílias, por aqueles que pedem as nossas orações, Amém. por aqueles, aleluia, que creem neste nome precioso de Jesus. Amém. E também vamos orar por este mundo tão carecido das nossas orações e do poder do Senhor em cada vida. Louvado seja o nome Amém. do Senhor. Vamos orar também pelo meu marido, para que o Senhor o abençoe na exposição da sua santa palavra. Disponha o seu coração, porque o Senhor quer abençoá-lo. Thank you, Lord. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é Graças a bom Deus. louvar e exaltar e glorificar o teu santo e bendito nome. Aleluia, Lord. Sabemos, Senhor, que tu és o grande abençoador. Yes. Tu és o remidor da nossa Quitai a alma. buraça. Tu és o Senhor, aleluia, Aleluia. que nos abençoas com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Graças a Aleluia. Ó Senhor, tu disseste a Josué, eu serei contigo todos os dias da tua vida, se tão somente estas palavras não se apartarem da tua boca. Glória ao nome do Senhor, Louvado aleluia. seja Deus. Que a tua palavra abunde, aleluia, grandemente em nossas vidas, Amém, aleluia. amém, amém. Porque assim, Senhor, aleluia, nós sabemos que estamos na tua companhia e tu estás conosco. Amém. Meu Senhor, abençoa o teu servo na exposição da tua palavra. Abre os corações daqueles que vão ouvir. Amém. Abençoa os nossos irmãos, Senhor. Yes, Lord. Abençoa os problemas que cada um tem Glória. diante de ti. Tu és conhecedor e maior és tu Aleluia. para fazer mais e melhor do que aquilo que o teu povo pensa ou pede, meu Glória. Senhor. Grande é o nosso Deus. Quanto mais dá, mais tem para dar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Tu és a fonte da água viva. Glória ao teu nome. Abençoa também, Senhor, os simpatizantes deste programa. Senhor, que eles possam abrir e aceitar-te no seu coração. Amém. Para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus É tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, Ele é bom para mim. Eu louvo a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, sempre louvo a Deus. Cristo voltará, aleluia. Cristo voltará, aleluia. Cristo voltará, voltará para mim. Aleluia. Amém e amém. Amém. Aleluia. Nós hoje temos uma surpresa para vós. Nós moramos numa cidade de North Carolina chamada Benson. B-E-N-S-O-N. É parecida com Benção em português. E o Senhor nos tem presenteado com uma bênção do nosso quintal.
nós compramos 2 árvores, além de outras, árvores diospireiras, diospiros de diferentes qualidades. E uma delas é de uns diospiros baixinhos, a outra de uns diospiros parecidos com peras, bicudinhos. São muito bons. E este ano, pela primeira vez, a árvore produziu. E produziu de tal forma que eu lhe quero mostrar pelo menos 3 desses diospiros que têm um peso muito significante. 250 gramas, 380 e 410 gramas cada um. Estes são os diospiros que Deus nos tem presenteado este ano. Um tem 250 gramas, o outro 380 e o do meio 410 gramas. Eu não sei qual é o maior diospiro do mundo, mas sei que este que está no centro pesa quase meio quilo. Que maravilha! É motivo para dar graças a Deus. Minha esposa vai tomar conta e eu vou pegar neste para verem como é grande este diospiro. Maravilhoso. É um produto do nosso quintal que Deus nos presenteou. A Deus seja dada a glória, o louvor e a adoração por este fruto que o Senhor criou para nós. Amém. Graças a Deus. Portanto, é motivo de dar graças a Deus também pelas árvorezinhas de fruto que no seu tempo e neste tempo presente do outono estamos presenciando. E, como é nosso costume, vamos dar algumas notas de abertura do nosso noticiário para hoje. A nossa esperança está no único Deus que trabalha, para nós trabalha. Nestes dias de eleições, oremos a Deus pelo eleitorado, para que o Senhor os guie nas suas decisões para bem das nações. Em Isaías 64, verso 4, afirma que Deus trabalha para aquele que nele espera. E Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Amém. João 5, verso 17. Oremos para que Deus nos dê líderes tementes a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11 e verso 1. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12 e verso 12. Amém. E é isto que os crentes estão esperando. Neste glorioso Deus que trabalha para aquele que nele espera. Deus não deixa nem desampara o seu povo. E este é o programa número 2 sobre os deveres domésticos, os relacionamentos familiares nas famílias cristãs. Amém. Graças a Deus. Os cristãos de Cristo fazem a diferença no mundo por serem a família de Deus. Efésios 2, 19 a 22. As Sagradas Escrituras são para nós o roteiro divino que nos ensinam essa diferença. Essa diferença está ao alcance de todos nós, se tão somente ouvirmos e recebermos o ensino espiritual. Então passamos de pessoas naturais para pessoas espirituais. 1 Coríntios 2, 14 e 15. E os deveres domésticos e familiares são básicos. E são básicos para bem da família, da cidade, da aldeia, da vila e da pátria. Deveres domésticos. 4 mandamentos para as famílias cristãs. Colossenses 3,
18 a 21. Verso 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Verso 19. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Verso 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Verso 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. A família dos cristãos de Cristo é diferente. E faz a diferença. Já não são deste mundo, como Jesus disse, porque aprenderam com o Senhor do outro mundo. Veio do céu. Jesus, nosso Senhor. E continuando a nossa nota de abertura deste noticiário do céu. As mulheres, como esposas e mães, são únicas. Em relação com a mulher temente a Deus, as Santas Escrituras revelam que elas têm vários atributos ou qualidades que Deus lhe confere. Vejamos 4 provérbios. Primeiro, a mulher sábia que edifica a sua casa. Provérbios 14, verso 1. Segundo, a mulher virtuosa, o seu valor excede os rubins. Provérbios 31 e verso 10. Terceiro, a mulher que é aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. Provérbios 11 e verso 16. E em quarto lugar, e quem acha uma esposa, acha uma coisa boa. Provérbios 18 e verso 22. Este é um ensino bíblico para as famílias e quando nós o praticamos, nossa família faz a diferença, portanto, devemos fazer o melhor para proteger a nossa família, que é o balanço deste pobre mundo em convulsão e destruição. E esta é a parte número 2 dos relacionamentos bíblicos entre a família e no lar cristão. E agora nós, depois destas notas de abertura do noticiário do céu, vamos então ministrar sobre o primeiro aspecto. Em primeiro lugar, neste estudo começaremos, como indica a Escritura, em primeiro lugar, sobre os deveres das esposas, das mulheres cristãs. Vós, mulheres, como diz a Bíblia, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Diga, esteja sujeita ao seu marido, como convém no Senhor. Diga, como convém no Senhor. Nesta mensagem iremos estudar os princípios bíblicos da sujeição bíblica, naturalmente. Este termo bíblico tem vários derivados para diversos fins, tais como sujeitar, dominar, subjugar, submeter, ser dependente, etc. Isso é o que diz o dicionário. Nas Escrituras, e em referência às esposas cristãs, este termo sujeitas ou sujeição não significa que a esposa é escrava do marido nem sua criada, mas sim ter em mente e reconhecer que a autoridade do lar cristão recai sobre o esposo, sobre o marido. Isto é decreto de Deus e não podemos rejeitar, nem podemos fazer de outra forma. Temos dito muitas vezes que o pecado de Eva não lhe é atribuído a ela, mas sim ao marido. Porque, em primeiro lugar, foi feito o marido, foi feito Adão. E Deus atribuiu o pecado da esposa ao esposo, porque ele era o responsável do lar. De maneira que
A autoridade do lar cristão recai sobre o marido e não a esposa. E a esposa deve reconhecer isso. Essa sujeição é isso mesmo, é reconhecer a autoridade do marido no lar e não ser criada nem escrava, de forma alguma. Pelo contrário, amá-la como Cristo amou a Igreja. No seu tempo falaremos sobre isso. Portanto, é um decreto de Deus e não pode ser rejeitado nem anulado. O mundo não crê neste ensino divino e faz tudo para desobedecer a estes princípios bíblicos para a devida harmonia na família cristã. O mundo não quer seguir este caminho nem esta doutrina. Contudo, quando as senhoras se convertem a Jesus, elas têm o prazer de seguir esta instrução divina, porque este ensino sagrado é muito superior ao ensino escolar do mundo. No lar cristão, todos devem respeitar e seguir o que Deus ordena. E quando isso é seguido, existe harmonia, alegria, paz e temor do Senhor. E isso faz a diferença entre a família, a cidade e a nação. As mulheres que resistem a esta doutrina, com o nome de cristãs, trazem grande problema e destroem a sua própria família, porque o esposo, sendo cristão, não vai abdicar da sua posição no lar. É uma ordenação divina e não podemos lutar contra ela. As leis dos governos contrariam as leis divinas. Só servem para destruir a família e a pátria. E muitas mulheres chamadas de cristãs andam longe de Cristo e precisam de conversão. E as pátrias ficam em decadência por essa causa. E finalmente são os filhos que irão sofrer mais no futuro, perdendo a fé com o mau exemplo que apreciam em sua casa dos seus progenitores. Satanás se encarrega de dizer às mulheres que as leis da nação são as que se devem seguir e a família é destruída e as pátrias amaldiçoadas. Mas você já viu a diferença de que uma família que segue as regras e a doutrina bíblica são a família de Deus e fazem a diferença no mundo? Essas famílias formam em todo o mundo a Igreja de Cristo, onde Ele é a cabeça. E quando essa Igreja de Cristo for tirada da terra, o mundo fica num caos nunca visto. Naturalmente existem algumas exceções para proteção familiar, nos que temem ao Senhor, etc, etc. Não está em causa esse assunto aqui. Esta doutrina de sujeição é ordenada por Deus e não por maridos nem por igrejas. É uma ordenação bíblica. E a palavra de Deus é espírito e vida, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Portanto, quem resiste a esta ordenação, resiste à palavra de Deus. Quem resiste à palavra de Deus, resiste ao próprio Deus. E isso não é bom. Porque Israel ficou nas Escrituras com a sua história para meditarmos nela. Israel andou sempre em graves dificuldades pelo mundo inteiro, perdeu a sua pátria diversas vezes por esta causa, por desobedecer à palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E deixe-me dizer que a palavra de Deus é muito pura. Por isso, o teu servo ama. De maneira que esta ordenança não é de pastores nem igrejas, é a ordenança divina à qual precisamos de obedecer. Existe uma hierarquia que governa os poderes,
tanto humanos quanto divinos. Na Terra, existe nas nações a ordem de subordinação dos poderes, por exemplo, os chefes militares ou civis. Nenhum sargento está sobre o capitão e nenhum capitão está sobre o general. Cada um tem que ocupar a sua posição. E assim é nos governos das nações, aqui às vezes são diferentes, mas, por exemplo, onde há um governo e um primeiro-ministro e um presidente, quem tem a última palavra e o maior poder é o presidente, etc. E nas coisas espirituais, todos temos que nos sujeitar aos que presidem sobre nós. E na hierarquia divina, ela se processa desta forma em 4 pontos principais. Primeiro, Deus é a cabeça de Cristo. Segundo, Cristo é a cabeça do varão. Terceiro, o varão é a cabeça da mulher. E em quarto lugar, Cristo é a cabeça da Igreja. E ninguém pode ir contra estes fundamentos, do contrário, magoa-se contra eles. Esta doutrina se encontra em 1 Coríntios 11 e verso 3, e Efésios 5 e verso 23. Este é um fundamento divino e não humano. E ninguém pode anular a doutrina divina ou então sofrerá as consequências. E no aspecto da mulher e do marido, diz ainda em Efésios 5:22 estas palavras: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Como estamos sujeitos a Deus, assim devemos estar sujeitas aos nossos maridos. E como disse, não é no aspecto de criada nem escrava, mas é reconhecendo a autoridade do marido em casa, no governo da casa, etc. E como já foi dito o verso 23, porque o marido é a cabeça da mulher. É o que diz a Bíblia. E esta expressão, como ao Senhor, significa sujeição à autoridade do marido sem reservas. Estou falando no marido cristão. Sem esta doutrina implantada no lar, não existe harmonia, porque é um princípio fundamental da família cristã. Porque ela também é, ou forma, a família de Deus. E a família de Deus tem que ser obediente a Deus, não é verdade? Claro. E este ensino sagrado não traz divisão no lar, não, mas traz união e compreensão com o temor de Deus. Esta doutrina de sujeição não é apenas para as mulheres e maridos e filhos. No cristianismo, todos devemos estar sujeitos uns aos outros. No que Deus determina, isto não é detrimento nem depreciação, mas sim um princípio cristão no amor de Deus. Efésios 5, verso 21, diz a palavra de Deus: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Portanto, esta doutrina da sujeição traz harmonia e compreensão e união no lar e na igreja. Jesus disse: se alguém quer ser o primeiro, seja servo de todos. Mateus 20 e verso 27. E sobre esta sujeição de uns aos outros, diz em Filipenses 2, verso 3 ao verso 7, estas palavras: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que maravilha se isto fosse cumprido pelo mundo e até em várias igrejas. Que maravilha! É um princípio bíblico ordenado pelo Senhor. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, ajudando na medida do possível o seu próximo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Sobre este princípio bíblico de sujeição, até o próprio Jesus se submeteu a este princípio doutrinal bíblico para dar o exemplo da autoridade que Deus confere a cada um de nós. E Jesus disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até Jesus disse aos outros que devíamos estar todos fazendo a vontade do Pai. Mateus 6, verso 10. Em João 5, verso 30, Jesus disse: eu não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Portanto, sujeito à vontade do Pai. Em 1 Pedro 2, verso 23, diz que Jesus, quando o injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. E nesse aspecto da autoridade divina, até o Filho de Deus se sujeitou ao Pai e se sujeitará ainda. 1 Coríntios 15, verso 28, afirma: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vejamos outro assunto bíblico do assunto: a sujeição à autoridade. Acerca deste aspecto doutrinal bíblico, até às autoridades, os cristãos estão sujeitos, como diz em Romanos 13, verso 1 e verso 2. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. Isto, claro, tem dado muito que falar, mas nós podemos ainda fazer um ponto de interrogação. Será que essas autoridades temem a Deus ou não? Será que devemos obedecer àqueles que não temem ao Senhor? Isso tem feito correr muita tinta, etc. A Tito 3, e verso 1 afirma: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e que estejam preparados para toda a boa obra. Em 1 Pedro 2, e verso 13, diz ainda: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor. Então, devemos perguntar a nós mesmos: se Deus nos ordena que nos sujeitemos uns aos outros e às autoridades, como diz o Senhor, também a doutrina bíblica é para as esposas cristãs, que devem seguir este princípio doutrinal bíblico para bem da sua família. E, finalmente, as Escrituras continuam a ensinar-nos, em Tiago 4, verso 7, este princípio doutrinal que até faz afugentar o diabo e que os cristãos devem compreender bem. Tiago 4, verso 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, as Escrituras deixam-nos este princípio de sujeição em diversas passagens, diversos termos, para diversos assuntos, etc. E em Efésios 5, verso 24, afirma: de sorte que assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas. Vamos dizer, em tudo estejam sujeitas aos seus maridos, em tudo o que é reto, moral e decente. Estas palavras são de Deus e não dos homens. Agora creio ser justo fazer esta pergunta: o que seria da Igreja se ela não estivesse sujeita a Cristo? Não haveria pregação do Evangelho? Não é verdade? Quem é que queria carregar com uma cruz ou com um jugo? Quem é que queria ser amaldiçoado por este mundo por pregar a palavra de Deus? Quem é que gostaria de ser maldito e perseguido por pregar a palavra de Deus? Mas a Bíblia Sagrada diz que a Igreja está sujeita a Cristo. A resposta é muito simples: é que a Igreja não existiria se ela não estivesse
sujeita a Cristo precisariam de conversão. Haveria, e há, por este mundo fora, muitas aglomerações de pessoas que precisam de conversão e estão em lugares chamadas igrejas. Mas é como Jesus Cristo disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, sujeição. Este assunto bíblico da sujeição, como temos estudado, é um princípio de autoridade e não de depreciação entre os cônjuges, as autoridades e entre Cristo e a Igreja, e é entre Cristo e até entre Cristo e o Pai. Todos têm doutrina na Bíblia Sagrada desta sujeição. E até sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Mas Satanás se encarrega de torcer as Escrituras e arranjar todo o tipo de discórdia entre as famílias para as destruir. Pelo que devemos ser avisados e evitar esses problemas. E isto até nas igrejas tem acontecido. É um ataque de Satanás que faz que o povo de Deus se esqueça deste assunto magno nas famílias cristãs. Mas isto é o que as Escrituras ensinam, porque houveram e existem estes problemas nas pessoas que se convertem ou têm uma pseudo-conversão e não conseguem nascer de novo e precisam ser recuperadas no seio do cristianismo bíblico. Muitos resistem ao ensino e destroem a sua própria família. E nós temos que orar e pedir a Deus misericórdia sobre estas almas e enfrentar as dificuldades que nos causam. Ainda em consideração com a conduta e comportamento da mulher cristã, as Santas Escrituras ensinam em 1 Pedro 3, 1 a 6, o seguinte, que nós queremos ler. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 ao verso 6, diz a palavra de Deus. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra pelo porte das mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O efeito delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. E quem segue este ensino, esta doutrina, nós temos que chegar à conclusão: vai tudo bem na família, na cidade e na nação. Mas nunca se esqueça que Satanás deturpa este ensino. Satanás quer destruir esta unidade familiar, estes deveres familiares, mas há alguns que resistem. E esses são a família de Deus, são os obedientes à Santa Escritura. Eu creio que Abraão não era apenas o amigo de Deus, mas também considerado o nosso pai na fé. E esta família ficou como exemplo para todos nós, mesmo com todas as suas fraquezas, pois que todos nós somos humanos. Mesmo com a graça de Deus em nossas vidas, nós precisamos de resistir às tentações, às dificuldades, aos problemas, aos ataques de Satanás e ver o que é que a Bíblia nos ensina. Como exemplo, somente, naturalmente, Jesus Cristo foi perfeito. Mas o verso 1 desta mensagem que acabamos de ler
deste texto diz que pode haver maridos que não obedecem à palavra de Deus pelo porte ou conduta das suas mulheres. Eles, entretanto, podem ser ganhos sem palavra, ou seja, pelo testemunho da sua companheira cristã. Pergunta-se, será que, se for esse o caso, estamos seguindo este sagrado ensino para bem da família? Será que se ensina e pratica este ensino nas igrejas? Ou cada um que lê em sua casa e faz aquilo que entende? Eu creio que na maior parte do mundo isso está acontecendo. Ganhos sem palavra. Testemunho de uma mulher verdadeiramente cristã evangelizando silenciosamente, com o seu testemunho, sem discussão, com respeito pela autoridade do esposo como cabeça da família, etc. Este silêncio santo, sem palavra, é a regra de Deus que nos ensina, porque a esposa não é casada com igreja nenhuma. A esposa é casada com o esposo. A doutrina bíblica é sujeitas aos maridos, como ao Senhor. E porquê esta sujeição? Além do que aquilo que já temos explicado, a razão está lá escrita, porque o marido é a cabeça da mulher. E se o marido é a cabeça da mulher, não temos outra solução. Como Cristo é também a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. A cabeça é esse princípio doutrinal. O Senhor ensina esta hierarquia com subordinação de poderes e posições, e estes são os moldes, os alicerces divinos, tanto para a família como organizações militares ou civis, etc. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Se uma senhora se sujeita ao Senhor, não se sujeita ao marido, nem se sujeita a um, nem se sujeita ao outro. Porque o marido é a cabeça da igreja, da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Efésios 5, 22 a 24. E como ao Senhor significa que nada pode existir sem reservas. E como ao Senhor é reconhecer a autoridade daquele que tem autoridade sobre nós. Porque queremos que Jesus tenha autoridade sobre a igreja. Não é verdade? Ele é a cabeça da igreja. Assim, estes princípios doutrinais têm que ser executados na família para haver unidade, união, compreensão, respeito, etc, etc. E finalizando, os deveres das mulheres cristãs deve-nos lembrar que esta doutrina não é de homem nenhum, mas ensino divino. Porque Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjutora, ou companheira, ou ajudadora, ou auxiliar, ou complemento para que esteja diante dele. Gênesis 2 e verso 18. Adiante dele. Não é atrás, é diante dele. A esposa foi tirada de uma costela de Adão. Gênesis 2, 21 a 24. E em 1 Timóteo 1, 12 e 13 diz, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, de forma alguma. Mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi criado Adão, depois Eva. Esta matéria espiritual é muito importante e é doutrina divina. E em Tito 2, 4 e 5 diz que as mulheres idosas devem ensinar as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem os seus filhos, a serem moderadas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Porque se não há sujeição ao marido, a palavra de Deus é blasfemada, tão certo como isso.
E este princípio da autoridade do pai sobre os filhos, dos maridos sobre as esposas, dos governos e dos aqueles que o servem, etc., está escrito no assunto dos votos que faziam, neste caso, entre a família, entre mulher e marido, pais e filhos. Este princípio da autoridade está escrito na palavra de Deus, de que se a mulher ou o filho fizesse votos ao Senhor sem o conhecimento do esposo, mas quando o esposo viesse ao conhecimento de que eles tinham feito esses votos, o esposo tinha votos a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que quando votares alguma coisa ao Senhor, cumpre-o, porque Deus não se agrada de tolos. Mas esses votos estão submissos à autoridade do pai e à autoridade do esposo. E o pai e o esposo podiam anular esses votos feitos ao Senhor. Isto encontra-se em Eclesiastes 5, verso 4 ao verso 6, e Números 30, verso 1 ao verso 16. E o que as Santas Escrituras nos ensinam é doutrina divina para todos nós. Desta forma, existe harmonia, paz e compreensão no lar. Se Deus quiser, no próximo domingo, nós vamos falar sobre a doutrina que Deus dá ao marido. Até lá, que o Senhor os abençoe, tenham uma semana de paz e muito obrigado por repartir esta mensagem com o vosso próximo, porque ela é necessária. Em muito lugar onde se fala português, em quase todos, ou talvez em todos os continentes do mundo. Esta mensagem chega à África, chega à América do Norte, chega à América do Sul, chega à Europa, chega à Ásia, e graças a Deus por aqueles que estão ouvindo a mensagem e aprendendo do Senhor, que é manso e humilde de coração. Até o próximo domingo, se Deus quiser, a este mesmo horário, 9 da manhã, de Nova York. Amém e amém. Thank you.